Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Vídeo de hoje de quarta, dia que a gente responde alguma dúvida, e hoje eu selecionei uma dúvida que chegou lá no nosso Instagram. Se você ainda não segue nosso Instagram, tá aqui na descrição do vídeo, @dica de hoje, _7, lá tem vídeos também, tá? Então, a dúvida que chegou hoje é a seguinte, a gente chegou aqui, ó, FIIs ou ações ou ainda os dois, né? O PAN e TICO ou a PAN e TICO acabaram fazendo essa pergunta e a gente vai responder hoje com um embasamento muito mais teórico. Então curtam já o vídeo, se inscrevam no canal, aproveite a vinheta agora para já fazer isso e também para avisar os seus colegas nas redes sociais. Depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, antes de mais nada, é importante vocês terem sempre uma coisa em mente. Na hora que a gente está em dúvida se a gente vai investir em fundo imobiliário ou em ações, eu acredito que a pessoa que tem o perfil para estar comparando fundo imobiliário e ações é aquela pessoa que está focada em investimento em ações com base em geração de rendimentos, em dividendos, né? Por quê? Porque o fundo imobiliário tem aquela geração de rendimento mais constante, enquanto isso, as ações elas também pagam geração de rendimentos na forma de dividendos, a diferença é que ela não é tão constante assim. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui tá nessa imagem daqui, que é uma imagem tirada do site da própria Ambima, né? Para quem não sabe, a Ambima aqui, né, é uma associação que mostra, inclusive, as taxas de juros no Brasil. E a gente percebe aqui o seguinte, eu até coloquei o gráfico aqui de hoje como está a curva de juros dos títulos baseados na inflação, ou seja, aqueles indexados ao IPCA, como está aqui. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem uma taxa de juros que sai desde uma taxa negativa para um ano até uma taxa que começa a subir, né? O normal é ela ir subindo aos poucos, igual como está aqui. E eu gosto sempre de pegar esse vértice daqui, que é o 2.520 dias úteis, que significam 10 anos. Tá? Então, para essa data aqui, a gente tem hoje um risco aqui em torno de 3,82%. Então, esse para a gente é um número mágico. Por quê? Cara, eu posso investir em renda fixa, num título do Tesouro, por exemplo, ganhando 3,82% além da inflação. Então não tem por que eu investir na bolsa ou em fundo imobiliário se não for para ganhar ao menos 3,82%. Então, o que a gente já tem aqui? Eu não vou comprar nenhum fundo imobiliário que pague abaixo de 3,82% de yield. Eu não vou comprar nenhuma ação que tenha 3,82% abaixo de yield, se o meu objetivo é esse. Tá? E isso se ela não tiver nenhuma previsão de alta, né? Tanto fundo imobiliário quanto as ações. Então, quer dizer, se tiver uma previsão, ele está hoje em 2% só, mas a minha previsão é que vai crescer 10, 15% ao ano, ok, mas aí não é muito o escopo desse vídeo, tá? O escopo aqui é daquela pessoa que quer geração de rendimentos. Então, se você quer geração de rendimentos, se você quer renda, você não pode comprar nada abaixo de 3,82%, porque basta você investir na própria renda fixa para você ganhar isso, como está mostrando aqui a taxa da Ambima. Tá? Para você ter uma ideia, né, como a gente é pessoa física, a gente não tem condição de comprar todos os vértices de título do Tesouro, a gente tem aqui, ó, mostrando, por exemplo, ó, um IPCA mais 2030 em termos de juro 3,52, um IPCA 2035 aqui já sem juros 4,19, e aqui a gente tem o IPCA 2040 que paga juros semestrais a 4,13. Tá? Eu não quero entrar aqui no escopo de falar sobre duration e outras coisas mais, mas aqui já mostra como o título de renda fixa, que tem com certeza risco menor do que tanto investimento em renda variável de ações ou de fundos imobiliários, ele paga esse valor. Então, esquece qualquer coisa que pague abaixo, a não ser que você ache que a tua ação ou o teu fundo imobiliário tem condição de crescer essa renda acima da inflação, né? Que aí você vai ter IPCA mais alguma coisa. Então vamos falar agora de fundos imobiliários. Tá? Fundos imobiliários, a gente tem aqui um radar de FIs que é feito pelo Egbert, né? Que é parte nosso head aqui de fundos imobiliários no Dica de hoje, e também de REITs, né? Agora da nossa carteira internacional, que inclusive agora nesse mês de novembro a gente
gente vai estar incluindo uma carteira nova, uma carteira de BDRs, tá? Mas isso não é o escopo do vídeo de hoje. O escopo do vídeo de hoje é mostrar esse gráfico aqui. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que o dividend yield da média dos fundos que a gente acompanha caíram muito aqui durante 2019. Caíram lá de 8,5%, 8,2%, até chegar aqui 6,2%. A gente não percebe o mesmo racional agora aqui em 2020, mesmo com uma alta do IFIX, tá? Ao longo dos últimos meses. Então, qual é a grande questão aqui? A grande questão é que a alta do IFIX ela não está ancorada em uma queda da taxa de juros. Pelo contrário, a gente está vendo aqui uma alta do prêmio da NTN-B 2030. A gente está vendo uma alta da taxa de juros e uma manutenção aqui do IFIX, né, do dividend yield. Então, a gente está tendo aqui uma redução desse spread voltando para a média, né, 3,58%. Sempre que o yield aqui, na verdade, a diferença, né? Essa linha vermelha aqui é a diferença entre essa amarela e essa azul aqui. Então, essa linha vermelha vê essa diferença exatamente. Então, sempre que essa linha vermelha, que é o spread, que é a diferença entre os dois, tiver acima desse 4% aqui, é um bom ponto de compra. A gente vê que a gente está bem próximo desse 4%, mas agora teve uma pequena queda aqui, tá? O Brasil voltando a ficar um pouco melhor a economia, essa taxa de juros aqui volta a cair pelo menos para esse nível aqui, ó, o mesmo lá de 2019, o mesmo que chegou aqui perto de 2020, aqui a gente tem um 0,70 e aí isso aqui sobe 0,70. O que vai acontecer com isso? A gente vai ter que ter uma valorização dos fundos imobiliários para isso aqui cair um pouco e essa diferença voltar para a média, tá? Então, nessa forma aqui, nesse formato, a gente percebe que a média dos fundos imobiliários tem um spread médio de 3,5 e eu já posso adiantar para vocês que fundos de recebíveis, fundos monoativos, monoinquilinos, etc., puxam isso para cima. Fundos de logística, fundos de contratos atípicos de longo prazo, fundos de lajes corporativas antigamente, hoje nem tanto, né? Eles costumam puxar esse valor para baixo. Então, dependendo aí do teu setor que você vai investir, você pode pegar spreads aí entre 2 e 2,5 de diferença, até spreads de 4,5, 5% de diferença, tá? Então, isso é fundo imobiliário, sim, está na hora, fundo imobiliário respondendo lá para o Mitico. Bom, e agora a gente vai aqui para a parte de ações, né? Para a parte de ações que as pessoas às vezes gostam mais. Qual é a grande questão de ações? Ações, se você conseguir alguma ação que tenha a possibilidade de crescer pelo menos a inflação e que esteja acima daquele spread lá de 7,5%, hoje a gente tem algumas ações assim na bolsa, tá? Taesa, agora eu estou lembrando de cabeça que é uma ação que está dessa forma. Então, nesse caso, você pode comprar. Por quê? Porque você tem aí um contrato que deve crescer mais ou menos de acordo com a inflação e você tem um spread igualzinho de fundo imobiliário. Então, nesse caso, você poderia comprar se você tiver numa ação dessa forma. Claro que a ação acaba sendo caso a caso. Então, quer dizer, você tem uma ação que está com spread de 6%, por exemplo, né, que você está com yield de 6%. A ação custa lá R$10, ela te paga 60 centavos, 6% de yield. Quando você tem uma ação nesse sentido, com relação à renda fixa, vale a pena, porque a ação deve subir pelo menos a inflação. Então, você está falando de inflação mais 6 contra a inflação mais 3,8 da renda fixa. Agora, dependendo do tipo de ação, você pode precisar de alguma coisa a mais ou alguma coisa a menos. Principalmente aquelas ações que estão em queda, né? Aquelas ações que estão em queda não é de preço, tá? Em queda de mercado, por exemplo. Então, quer dizer, uma empresa de petróleo, por exemplo, que a gente está esperando que o mercado diminua ao longo do tempo, uma empresa igual a Cielo, por exemplo, de adquirência, que a gente está esperando que o mercado diminua ao longo do tempo em termos de receita, esse tipo de empresa a gente vai precisar ter
um yield um pouco maior para a gente aceitar isso, porque talvez ela não vai crescer a inflação. E quando eu falo ela, não é preço, é resultado. Tá? Outra questão que é importante a gente ficar de olho também é o seguinte. Essa aqui é aquela carteira do YouTube, né, que a gente coloca aqui uma vez por mês. Então aqui é o rendimento de fundos imobiliários dessa carteira desde 2018. Você vê que é bem bonito, né, o gráfico. O gráfico ele vai subindo ao longo do tempo. Agora, quando a gente junta ações mais fundos imobiliários, é isso aqui. Então, quer dizer, isso é algo que você deve levar em consideração também. Né? O que significa você investir em ações? Significa que alguns meses como esses aqui, ó, você vai receber só o fundo imobiliário. Se bobear, se fosse só ação, ia receber zero. Né? Enquanto isso, tem outros que você vai receber muito mais. Então, na hora que você investe para ganho de dividendos apenas em ações, você precisa saber gerenciar um pouco essa renda que entra também, porque vai ter mês que vai entrar muito e vai ter mês que vai entrar pouco. Então, resumindo esse vídeo de hoje, preço atual, tanto de ações quanto de fundos imobiliários, ok, você pode investir nos dois, respondendo a PAMitico ou o PAMitico. E a gente vê aí que fundos imobiliários tem um potencialzinho para subir aí alguma coisa em termos de reduzir o yield em torno de 7,5 para 6,8 naquela média. E aí isso pode acontecer via redução dos rendimentos ou aumento do preço. Se for via aumento do preço, a gente tem aí alguma coisa de 10% de alto. Então a gente estaria falando de fundos imobiliários chegando a 3.000, 3.100 pontos. Tá? E em termos de ações, a gente tem sim várias ações que estão com yields muito interessantes, muito atraentes, melhores, por exemplo, do que no final do ano passado. O que não significa que elas vão crescer nos próximos 2 meses ou no próximo ano. A gente, quando investe em bolsa, quando a gente investe focando em dividendos, a gente quer reinvestir, a gente quer acumular o máximo possível. Então, uma queda nesse período inicial é até saudável, é até bom, porque você consegue acelerar essa acumulação. Abraços aí a todos, bons investimentos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje e até a próxima. Tchau, tchau para vocês, pessoal.